Bom dia para todos da situação em Relações Internacionais e também do curso de Linguística da UNB. Nós vamos iniciar mais uma roda de conversa com pesquisadores que têm trabalhado com relações internacionais e questões decoloniais. No mês de novembro, nós tivemos a oportunidade singular de dialogar com a professora Karine de Souza Silva, que é professora da UFSC e também bolsista de produtividade CNPq. Nós dialogamos um pouquinho sobre relações internacionais e raça. Depois, tivemos o prazer de receber o professor Rafael Bittencourt Rodrigues Lopes, que é professor da Federação na e para as Relações Internacionais. Depois, por 2 semanas, eu conduzi a nossa roda de conversa, discutindo um pouquinho sobre internacionalização do ensino superior, que é aquele meu livro que foi publicado agora recentemente pela editora Routledge, e depois o meu Relações Internacionais e Interseccionalidade na Luta de Direitos, e também esse meu outro livro que eu lancei agora em 2024, no Dia da Consciência Negra, né? Discutindo um pouquinho sobre linguagem, interseccionalidade por luta de direitos. E hoje a gente tem a oportunidade singular de receber a professora Dalila Fernandes Negreiros, que é trabalha na Secretaria Especial de Análise Governamental. A professora Dalila, né, Dalila é uma referência na área, tem produção na área de relações internacionais e raça, e ela vai fazer uma fala hoje sobre movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, da década de 60, e no Brasil, de 78 a 95. Eu queria agradecer ao nosso grupo de pesquisa, o GECAL, o grupo de estudos críticos. Você tem acesso ao nosso QR Code, onde pode justamente nos acompanhar toda a nossa produção intelectual que a gente faz na Universidade de Brasília. Então, eu queria, viu, Dalila, só avisar que Dalila, ela é professora aprovada na Universidade de Brasília, no último concurso de Relações Internacionais e Raça. Né, Dalila? Nós estamos agora na busca da consolidação do seu lugar nessa universidade. Dalila realmente nos encantou na sua prova, nos encanta na sua política propositiva e me encanta como uma pesquisadora preta na área de relações internacionais. Eu acho que Dalila dispensa qualquer apresentação. Eu fiz apenas uma breve apresentação de Dalila, né, que ela é doutora em estudos africanos e diásporas africanas pela Universidade de Wisconsin. Ela é mestre em políticas públicas e desenvolvimento pela Fiocruz, especialista em educação pela Universidade Federal de Goiás, é geógrafa formada pela Universidade de Brasília, é prata da casa, eu até brinco, né, Dalila? Dalila é ouro da casa, não é prata da casa. Ela é servidora pública federal de nível superior da Universidade de Brasília, no plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Além disso, ela tem toda uma caminhada como coordenadora de questão negra da Secretaria de Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Também atuou dentro da Secretaria de Direitos Humanos, e Igualdade Racial da Presidência da República e também no Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome. Eu acredito que Dalila é leitura obrigatória, né, gente, nosso curso. Nós lemos, viu, Dalila, justamente seu livro raciais, e a Dalila tem feito um trabalho muito interessante como política propositiva em prol da nossa comunidade negra brasileira. Então, Dalila, eu queria mais uma vez externar minha gratidão por você existir, por você resistir, por você ser quem você é. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva e seja bem-vinda à Universidade de Brasília, que é a sua casa, e em breve. Seja bem-vindo, Dalila. Muito obrigada. Enfim, eu inicialmente agradeço o convite. Eu acho que é sempre bom quando a gente é, enfim, lembrada pela nossa produção, pela nossa reflexão. É, eu agradeço essas ternas palavras, Kleber, é muita gentileza, é muito carinho. Eu acho que é sempre bom, né, compartilhar não só a luta e a luta por direitos, mas também os momentos no cânone. E aí, eu queria compartilhar com vocês algumas
em relação a essa análise, né, de luta por direitos, de movimento dos direitos civis, movimento às vezes elas estão orientadas por um propósito político, que aí na academia tem uma crítica, assim, se essa comparação está sendo própria, se é equivalente. E aí, do ponto de vista da luta negra, né, porque a luta pela superação das desigualdades ela é muito longa, é muito longeva, as experiências compartilhadas na diáspora africana, elas sempre serviram de insumo para prospecção, para visualização de futuro, desde, sei lá, da Revolução do Haiti, assim. Então, é sempre importante colocar a nossa reflexão dentro de uma linha do tempo afrodiaspórica, que eu acho que isso nos dá muita potência, assim. E aí eu preparei aqui umas reflexões, obviamente eu quero tentar ser breve, concisa nessa apresentação para a gente conversar, porque eu sei que quando a gente fala de luta dos direitos civis nos Estados Unidos, quem está interessado por relações raciais na academia, sobretudo no Brasil, tem muita informação, tem muita noção, e eventualmente, especialmente nas relações internacionais, às vezes eu vejo as pessoas mais conhecedoras da realidade de luta negra nos Estados Unidos do que no Brasil. E eu acho que isso é um problema. Isso é um problema das relações internacionais, isso é um problema da academia brasileira, porque o movimento negro americano e o movimento negro brasileiro, eles são muito atuantes, contundentes numa atuação com o Estado. Tem-se uma impressão que, sei lá, que nos Estados Unidos, por conta, né, de uma égide liberal e agora neoliberal, ainda mais do que nunca, que prescinde da atuação do Estado e é bem o contrário. Assim, a gente tem um Estado que ele é responsável pela igualdade e tem um Estado que é muito demandado pelos movimentos negros, tanto lá quanto aqui. Então, para eu começar, né, na estrutura, eu organizei, eu estou trazendo assim alguns intelectuais e aí pensando nesse diálogo aqui com o Kleber, a gente precisa, toda vez que a gente for estudar questão racial no Brasil e nos Estados Unidos, saber quem, quais intelectuais que a gente está usando e quais intelectuais que eles estão usando. Porque a gente tem um histórico de produção do conhecimento em relações raciais que, em alguma verdade, o negro está falando coisas muito diferentes do que o Kahneman. Então, é muito importante entender isso. Então, inicialmente, eu quero fazer um esboço geral de uma análise comparada de movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e eu coloquei aqui movimento negro de luta de direitos sociais, porque a gente não chama o movimento negro no Brasil de movimento de direitos civis, ainda que algumas coisas são direitos civis, mas a gente fala em luta por também tem a ver com o modelo de constituição, mas é só para a gente também, se a gente for falar, né, pensando em acurácia, assim, em luta dos direitos civis, a gente vai remeter à realidade afro-americana. Se a gente falar de movimento negro brasileiro, a gente pode falar de luta por direitos, luta por superação das desigualdades, cidadania, que são, né, termos mais próximos do que o que é o nosso arcabouço legal. Inicialmente, quero fazer uma provocação, né, como e por que, mas tem que se perguntar muito sobre isso e falar por que Estados Unidos e não México, por que Estados Unidos e não Canadá, por que Estados Unidos e não Cuba, por que Estados Unidos e não Colômbia. E aí tem algumas diferenças e algumas similaridades que são interessantes de pensar, mas a minha maior questão como intelectual de estudos comparados é porque muitas comparações, inclusive vindas de lá, tem o histórico dos brasilianistas nos Estados Unidos, que elas são hierárquicas. E elas colocam, às vezes, o movimento negro brasileiro como um movimento cultural e não político,
ou elas colocam, ah, não, nos Estados Unidos sim, que eles fazem passeatas, eles fizeram a marcha para Washington, no Brasil acontecem nas comparações, inclusive algumas comparações erros, e a gente reproduz aqui também. Então, inicialmente quero debater isso, aí eu vou falar dos direitos civis norte-americanos, né, década de 60, e eu estou fazendo um recorte temporal civis nos Estados Unidos, o semestre inteiro de direitos sociais da população negra no Brasil, e só nesse período. Então, a ideia é fazer um recorte temporal, mas porque eu estava, de fato, tentando ver o que que dá efetivamente para a gente comparar. E aí, Kleber, me ajuda só para eu não me extrapolar no tempo, porque de fato eu gostaria muito de ouvir, né, também, de debater com vocês. Então, a primeira coisa, eu estou trazendo duas citações aqui, de dois intelectuais que eu acho que são essenciais para a gente pensar, e aí também pensando, né, gente, é importante a gente dizer que essa separação entre intelectualidade e ativismo é uma coisa que nos estudos da diáspora africana, ela não precisa existir. Eu acho que na academia em geral não precisaria, né? Mas os intelectuais negros, sobretudo ali, estou falando, né, entre século XVIII e século XIX, eram ativistas, eram os abolicionistas, eram os jornalistas, eram... Então, assim, eu vou trazer algumas pessoas que são conhecidas como ativistas pela sua produção intelectual, tá? Então, aqui a gente tem o Luiz Gama, a gente está falando, pô, de intelectuais negros do século XIX que são importantes para a gente entender essas questões comparadas. O Luiz Gama, ele foi uma pessoa escravizada que lutou pela sua própria liberdade, e ao lutar pela sua liberdade, ele lutou também pela liberdade de várias outras pessoas. Ele é um grande abolicionista, um- mas significa esse país vida. Qual é a inconsistência, a incoerência de um país independente manter a escravidão dentro da sua estrutura de país? Assim, o Brasil é independente em 1822 e 22 e ele permanece, a escravidão permanece até 1889. Então, e aí ele tensiona, né? Aí essa citação que eu trouxe dele, ele fala que o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Por quê? A gente está pensando aqui que tinha no Brasil, sim, ele está falando isso no Brasil, ele está justificando. Para mim é bastante radical. Por que que o movimento não é visto na sua radicalidade? E aí, do outro lado, a gente tem a minha casa de diálogo que ficou bem em cima do Frederick Douglass. Mas, assim, o que ele está falando aqui é que para o afro-americano, ele não tem gente mantendo a escravidão. Então, o que que é que... Então, a gente tem aqui dois intelectuais negros do século XIX, que foram duas pessoas negras que foram escravizadas, que foram pessoas que lutaram pela sua liberdade, conquistaram a sua liberdade, se tornaram ativistas, se tornaram abolicionistas e lutaram pela libertação, né, dos demais, que têm, assim, trajetórias de vida muito similar. Aí a gente tem, fala, não, mas espera aí, como é que eu consigo, em dois países com características tão diferentes, ter experiências de vida tão similares? Porque a gente tem que falar da questão da diáspora, a gente tem que a centralidade da diáspora, a centralidade, e eu não acho que é só a centralidade da escravidão, tá, gente? Eu fico muito preocupada quando a gente vai justificar questões da desigualdade atual do Brasil e falar da escravidão. A escravidão é uma marca indelével, ela
tem uma estrutura de riqueza, de organização do território, que é uma marca, é uma chaga. Mas a gente tem que falar do racismo, a gente tem que falar das barreiras impostas, a gente tem que falar das políticas públicas para entender a manutenção dessa estrutura da desigualdade. Então, comparar Brasil e Estados Unidos é sempre parametrizar. A gente está falando de dois países que são racistas, dois países que foram países escravistas, que impuseram à sua população negra uma estrutura que durou até os dias atuais. Mas a gente também tem distinções, e essas distinções também são importantes para a gente não extrapolar o objeto, né? E aí, torturadores quanto os ingleses. Não sei, eu vi uma mensagem, acho que tá, da gravação. Mas no Brasil a gente tem um período mais longo. A gente começa antes, né? Porque a chegada do primeiro navio no Brasil foi em 1530 e a gente termina depois o período da escravidão. Nos Estados Unidos é 1619, tem um debate historiográfico que eu não vou entrar se teria ou não chegado um navio antes. Mas esse é o marco temporal oficial. E no Brasil a gente chega a quase 5 milhões de pessoas que chegaram durante esse período. Isso não se deve só em relação a quão longo foi o período, mas mesmo ao modelo o modelo do uso da força de trabalho, o tipo de colonização. Lá nos Estados Unidos, enfim, foi uma estrutura um pouquinho diferente, uma localização, uma concentração da população numa região do país, em detrimento do país como um todo. No Brasil foi todo o litoral. Enfim, são algumas questões que explicam essa diferença e também o tipo de cultura, o tipo de plantation, o tipo de produção que a gente estabeleceu e a gente tem os ciclos, né, no Brasil, de diversos ciclos diferentes de produção. E a gente tem, então, esses marcos que são diferentes, a gente tem um contingente populacional que é diferente, mas quando a gente vai chegando, a gente tem questões muito similares, porque no Brasil, ali em 1850, já estava em processo de abolicionismo, assim, e nos Estados Unidos também. Só que é isso, os Estados Unidos têm uma guerra interna em torno de questões da abolição, e por alguma razão que só os historiadores podem nos explicar, a gente não chama o que o Brasil viveu no seu período de revolução de guerra, porque a gente teve um conjunto de revoluções, revolta dos malês, balaiada, a gente teve revoluções que são revoluções abolicionistas também, que elas são estudadas como, sei lá, isso como guerra, ainda que se usou o exército brasileiro para combater, né, as forças, não vou dizer nem exército brasileiro, mas são as forças institucionais. O Estado organizou essa força armada contra a sua própria população e essa é uma característica muito forte, né, nossa relação com as nossas forças armadas atual. Mas tudo isso para dizer que a gente tem algumas similaridades interessantes, porque a gente não está falando só do Brasil, só dos Estados Unidos, a gente está falando do continente americano.
Depois da Revolução Haitiana, a gente tem um pipocar assim, de movimentos de libertação. E, nesse caso, nem o Brasil nem os Estados Unidos são necessariamente pioneiros nisso. Nós somos consequência, e em ambos os países, quando a historiografia oficial ela registra é, a abolição como dádiva. Então, tipo, no Brasil é a Princesa Isabel, nos Estados Unidos é o Abraham Lincoln. Mas a gente, às vezes, apaga essa luta, né? E esse processo muito contundente de guerra interna quase permanente durante algumas décadas para chegar no resultado da abolição. Aí eu quero chegar numa outra referência, já chegando, né, saindo do século XIX para o século XX, e aí, primeiro, americano, que recomendo fortemente para entender essas questões, é o W.B. Du Bois, que ele, no século XX, é o que ele chama de problema da linha de cor, que é que existe uma linha de cor que separa, né, a população negra da população branca, mas é o que separa o acesso aos direitos da pobreza, é o que separa do bairro urbano. Então, essa é uma questão. E do outro lado, eu trouxe aqui uma citação do Abdias. Agora eu preciso. Nossa, desculpa, eu vou ter que sair para voltar, porque eu estou bem em cima aqui do Abdias. Deixa eu voltar aqui. Só um instante. Como que eu volto? É, peraí, eu não consigo voltar. Peraí. Não, gente. Como é que eu faço, gente? Professora, tenta clicar ESC Eu para já ver. fiz. Já Não, fez, não né? volta, não. Deixa eu ver aqui. Então, eu só consegui ir para frente, deixa eu ver se eu consigo, não consegui ir Se para trás. eu tentar parar o compartilhamento e voltar, Dalila, eu acho que dá certo. Eu vou sair do compartilhamento, né? Isso. Aí voltar de novo, acho que Peraí, dá certo. peraí. Eita, gente. Tá, peraí. Tá. Agora vai, peraí. Eu vou ter que sair. Peraí, agora volta. Eu vou tentar de novo, mas eu acho que eu não vou colocar em tela cheia, senão eu me perco. Dá para ver? Dá pra ver, dá. Tá, então aqui a gente tem essa citação do Abdias, na qual ele fala: a história do Brasil é uma versão concebida por brancos, para brancos, pelos brancos, exatamente como sua estrutura histórica, sociocultural, política e militar tem sido usurpada da maioria da população para o benefício exclusivo de uma elite branca, supostamente de origem europeia. O que que a gente estou trazendo esses dois intelectuais falando coisas similares, assim, de um lado, a gente está colocando o problema do racismo como o problema da nação, como problema do que vai estruturar as desigualdades e, inclusive, essa aceitação da desigualdade. Esse fato de que a desigualdade ela é naturalizada, ela é parte do cotidiano, ela não é vista como um problema, ela não é vista como uma questão em si mesma, porque quem é a maior vítima da desigualdade é a população negra. E do lado do Abdias, a gente está falando que ele está falando é, que a gente naturaliza a desigualdade porque a gente tem a população branca na hegemonia do poder que a história da população branca vira a história da nação e o resto da população, a maioria da população, está excluída e alijada dessa história. Essa é a análise crucial que vai determinar a luta política que se movimentos, pelo movimento de direitos civis nos Estados Unidos e pelo movimento negro por direitos, por cidadania no Brasil. Aí
Meu Deus, o que eu fiz agora? Tá. É, Então, falando dos Estados Unidos, para falar da década de 60, eu vou chegar na década de 50 rapidamente. A gente tem, na década de 50, algumas características desse problema racial americano. A gente também tem que pensar no pós-guerra. O pós-guerra em si é toda uma questão que eu acho que vale a pena um debate que a gente não vai conseguir fazer hoje, mas depois da Segunda Guerra Mundial, pensando que os Estados Unidos lutaram, né, bastante, teve o envio de tropas e tinha tem uma presença negra militar muito grande, na verdade, até em ambos os países, mas esses ex-combatentes afro-americanos, eles não têm direitos às mesmas coisas que os combatentes brancos têm. E aí, esse período de reconstrução do pós-guerra, de reestruturação do país, foi um período de boom econômico, de melhora de condições de qualidade de vida para a população branca. A população negra ficou alijada ali nos guetos e na segregação. A segregação racial, ela não é uma coisa em si mesma. A segregação, ela indica uma perda de direito porque as melhores escolas, as melhores posições de trabalho, os clubes, as piscinas, os espaços públicos de lazer, de cultura, de educação, de inclusão, eles estavam nas partes brancas da cidade, eles estavam na parte que a população negra não tem acesso. Nesse período, inclusive, é que se faz, que aí entra, sei lá, não vou colocar aqui, mas entra a África do Sul em comparação. Porque o apartheid na África do Sul, ele deu um nome para um tipo de experiência territorial que a população negra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já vivia. Além da segregação, e, por exemplo, da falta de acesso ao financiamento, à moradia, né, baixa qualidade da moradia, a gente tinha o fenômeno dos linchamentos. Os linchamentos são um fenômeno de violência racial extrema, popular, que aconteceu nos Estados Unidos como um todo, mais no Sul, mas não foi só no Sul, e que eles eram uma forma de contenção social, uma forma de manutenção da população negra num lugar de privação, porque as vítimas dos linchamentos eram, sobretudo, homens negros em melhor posição socioeconômica. Tinham um perfil de pessoas que eram alvos de linchamento. E a questão do direito ao voto, né? Pensando assim, em democracia, né? A população negra não tinha direito ao voto, não consegue votar, não consegue se inscrever para votar, é vítima de várias técnicas de supressão eleitoral, era e ainda é, e isso naturalizado como parte da estrutura do país. Aí a gente tem o que a gente chama de movimento dos direitos civis. Aí, isso é muito curioso, porque a pessoa fala ou movimento, ou Martin Luther King, ou Martin do lado, Malcolm do outro, mas não existe o movimento, tá, gente? O movimento dos direitos civis, o que a gente conhece como movimento de direitos civis, era uma aglomeração de movimentos. Eram vários grupos diferentes, grupos ligados a teologias afro-americanas, ou Martin Luther King como pastor, muitos grupos de jovens, grupos de estudantes universitários, e essa aglomeração de grupos montou uma estratégia de luta, e aí vocês devem imaginar a questão do Martin Luther King com Mahatma Gandhi, como o Gandhi inspira, né? Porque a luta da não violência, ela não é só não violência, não é pacifismo, tá, gente? Essas coisas são separadas. A estratégia da não violência, ela se baseia numa estratégia de luta de minoria. Quando você não tem hegemonia da força, como é que você vai lutar? Você vai ser vencido, né? Então, a estratégia dos boicotes, eles faziam esses boicotes, os protestos, os sit-ins, né? Que era sentar, eu tipo, tenho um restaurante que não atende pessoas negras, eu vou lá, me sento e fico sentada, inviabilizando o funcionamento desse restaurante. É uma estratégia de luta de inviabilização econômica da cidade. Porque se eu tenho aqui uma empresa de ônibus que eu não posso me sentar onde eu quiser,
as pessoas pararam de usar ônibus, mas não pararam de usar ônibus uma semana, elas pararam de usar ônibus meses, elas iam a pé para o trabalho, elas não compravam, elas não consumiam, ou elas tentavam, né, tinha essa tentativa de inviabilização de determinados negócios por essa, não me atende, então eu vou lá. É o famoso rolezinho, né, que a gente viu no que deu. Mas, enfim, eu coloquei aqui, tem a campanha de Birma, que é uma campanha importante para entender, porque a cidade ela foi totalmente inviabilizada pela campanha. Era uma cidade que a segregação racial era estabelecida em todos os espaços, e escolheram essa cidade como foco da atuação da luta por direitos. E aí são várias estratégias que foram usadas lá, e a gente tipo, depois da marcha para Washington, e de toda a visibilidade e potência que o Martin Luther King alcança, a gente tem algumas conquistas dessa luta. A gente tem duas legislações, que a legislação dos direitos civis e do voto, a dos direitos civis é de 64 e a do voto é de 65, que elas vão, né, proibir a discriminação com base, né, em raça, cor, religião ou origem. E aí, essa proibição da discriminação é o que dá origem ao que a gente chama da dessegregação, sobretudo a dessegregação da educação, né? Porque as escolas eram segregadas socialmente, as pessoas negras não podiam frequentar determinadas escolas, e as escolas que a população negra tinha acesso numa escola recebia menos recursos. Então, sabe, um modelo de educação muito também focado no voluntarismo e nessa falta de recursos públicos mesmo. E a gente está falando de escolas públicas, né? Não estou nem falando do setor privado. A gente tem uma expansão do eleitorado negro, né? As pessoas negras têm mais direito ao voto do que elas tinham antes. O que a gente chama de redução do terror racial organizado por grupos civis, que eram os linchamentos, porque os linchamentos eles não eram organizados pelo Estado, mas é importante colocar que é uma redução organizada por grupos civis. A gente tem um terror racial organizado pelo Estado. A institucionalização das organizações negras, né, essas organizações que são organizações nacionais, que existem até hoje, elas se consolidam no país. A inclusão de pessoas negras no mercado de consumo, eu não coloquei nem mercado de trabalho, mas é no mercado de consumo. Então, você tem uma indústria do entretenimento negra, que se consolida, voltada à população negra, mas a gente tem ganhos e tem perdas também. Os limites, né, da década de 60, na luta dos direitos civis, é que no final da década o Martin Luther King é assassinado e a gente tem a continuidade da exclusão, assim, a gente muda o jeito de excluir o mesmo público que é a população negra. Então, nas universidades você tem uma baixa participação da população negra, racismo na academia, o jeito que a academia, sobretudo ali a sociologia, ela vai trabalhar o problema do racismo, o problema da desigualdade racial, ele vira um problema da população negra, não um problema do país, que era o contrário do que o Du Bois está propondo. E aí, como resposta a isso, a gente tem a radicalização do movimento de direitos e aí a chegada do movimento Black Power. E aí, essa radicalização, gente, sinceramente, tem coisa que não é radical, tipo, a inclusão de, sei lá, mais professores negros nas universidades, criação de estudos negros, políticas de ação afirmativa, tudo isso é resultado ali do final, ali do período do que a gente chama ali de organização institucional da década de 60 de movimento de direitos civis, e o começo, algumas coisas, sobretudo a ação afirmativa na universidade, tem muito mais a ver, na minha visão, com o movimento Black Power do que só com o movimento tradicional dos direitos civis. Então, a gente tem tudo isso acontecendo nessa década, e aí, só para não deixar ninguém falar, eu preciso falar um pouquinho do Brasil. No Brasil, o que a gente tem na década de 50? Na década de 50, a gente está saindo ali do período da ditadura Vargas, e a era Vargas, ela é muito complexa, né? Ela precisa ser avaliada assim de uma forma tem que ter um viés analítico preciso, porque é um momento de consolidação de determinados direitos trabalhistas que a gente tenta manter até hoje, sim.
é um momento de ditadura, falta de liberdade, perseguição política também. Então, e aí, por exemplo, na Era Vargas, que foi o período de criação lá da Frente Negra Brasileira em São Paulo, essa Frente Negra também foi perseguida, porque a intenção dos frentinos era criar um partido político negro, e a organização foi encerrada. No período Vargas, mas não só por conta da ditadura, esse período do Brasil é um período de supressão do direito ao voto também. Eu coloquei ali na apresentação a questão do teatro experimental do negro, porque o teatro experimental do negro ele não era só um espaço para a inclusão de pessoas negras no teatro, né? Que era uma questão. Ainda era uma era do blackface, as pessoas pintavam o rosto de negro para interpretar negro no teatro brasileiro. Mas o teatro experimental do negro era um lugar de alfabetização. Eles davam cursos e buscavam alfabetizar as pessoas porque o direito ao voto no Brasil estava atrelado ao analfabetismo. Se você não provasse que você soubesse ler e escrever, você não conseguia votar. E aí tem um caso, que é o caso emblemático da Catherine Durham, que ele descortina uma questão que até então não se falava no Brasil, que é a questão da segregação racial no Brasil também. O Brasil teve práticas de segregação racial nos espaços públicos também, nas escolas, bastante, mais que práticas, normas mesmo, que durante um tempo foram escamoteados, assim, né? A noção era que não, segregação racial é nos Estados Unidos, no Brasil não, no Brasil é tudo junto e misturado, só que não é. E aí, quando na década de 50, essa bailarina negra, que é a Catherine Dunham, que é americana, vem ao Brasil, o Brasil era chamado na época de paraíso racial, porque tinha uma noção de que não era um país racista. Ela não consegue se hospedar no hotel, porque ela é negra, e o hotel não hospeda pessoas negras, nem se estrangeiras fossem. E aí, a partir desse evento, a gente tem uma discussão racial no país. Só que é importante, se vocês forem buscar depois nos jornais, vocês vão ver a bailarina negra que criou a primeira lei contra o racismo no Brasil. Primeiro que isso é doideira, ela é americana. Segundo que existia debate e mobilização negra no Brasil a despeito da ditadura da Era Vargas. Então, na década de 50, acontece esse primeiro Congresso Negro Brasileiro, que já propõe a criminalização do racismo, né? E aí, em 1951, a gente tem a primeira lei de criminalização do racismo, né? Não é crime, né? No caso, a discriminação racial, o preconceito, ele vira contravenção, mas a gente tem uma legislação contra o racismo antes dos Estados Unidos, o que não deixa de ser sempre muito curioso, né? Quando a gente coloca isso na linha do tempo. E aí a gente precisa pontuar que o Brasil, como ele tem períodos de interrupção de democracia, ele teve períodos de interrupção de democracia recorrentes, né? Eu falei da Era Vargas, e a gente teve 20 anos ali de ditadura militar. Isso teve um impacto muito profundo na mobilização negra, né? Aí, tipo, por exemplo, eu trouxe essa questão do relatório da Comissão de Verdade do Estado de São Paulo, mas teve Comissão da Verdade acho que quase todos os estados. E aí foram analisados que tipos de técnicas foram evitadas contra a organização social dos movimentos negros. Então, a ditadura, ela né, perseguiu, matou, encarcerou pessoas que denunciavam. Sim, num período da ditadura, a gente tem a criação do Movimento Negro Unificado, em 1978, e o Movimento Negro Unificado é um marco, porque é um movimento nacional. A gente sempre teve movimento negro nos estados, algum tipo de articulação entre estados, mas a criação do MNU até então, né, até tem outros movimentos que são importantes, eu acho que a União dos Homens de Cor é um movimento muito importante para entender o Brasil, mas muito da literatura aponta essa criação do MNU como um grande momento de inflexão de uma luta nacional negra.
né, contra a discriminação. Dessa mobilização, a gente tem algumas questões muito importantes que depois se transformam em conquistas. Primeiro, que a Constituição de 1988 ela incorpora várias proposições do movimento, organizadas pelo Movimento Negro Unificado e as diversas organizações que lá estavam. Em 1986, aqui nesta Brasília, que tanto que estamos, que o NB está, a gente teve a organização da Convenção Nacional do Negro na Assembleia Constituinte, que propõe proposições que foram apresentadas aos constituintes e foram incorporadas ao texto constitucional. Então, a gente tem a questão de uma obrigação da República de promover o bem, sem tirar, né, antidiscriminação, sem preconceito de raça, cor e de origem. Olá, tudo bom? Tô usando sal. Aí a gente tem o artigo 5º, né, que a gente bem conhece e usa, que é o princípio da igualdade, e a gente tem a criminalização do racismo no texto da Constituição, né, que transforma o racismo em crime inafiançável, que é uma grande conquista. Mas ainda assim, depois da Constituição, a gente tem a dificuldade da efetivação das normas em prática. Em 1995, a gente tem a Marcha do Zumbi dos Palmares, que é um grande marco de articulação nacional de movimentos. Né, a democratização da informação, algumas coisas que estão, tem muita coisa no documento da marcha, eu recomendo a leitura, a superação do racismo no mercado de trabalho, a educação, cultura e comunicação, saúde, a questão da violência, sobretudo da violência praticada pelo Estado, a religião, né, a questão não só da intolerância religiosa, do respeito religioso, a questão da terra, a questão de regularização fundiária de quilombolas, e é uma agenda muito extensa. E aí a gente tem como conquista dessa movimentação muito da legislação, que é essa legislação antidiscriminação do Brasil. No contexto da América Latina, eu teria que dar uma atualizada, mas o Brasil, até 2015, pelo menos, ele era o país que tinha o maior arcabouço legal de previsão mesmo legal de políticas antidiscriminação e políticas de promoção de direitos para a população negra. Algumas das leis brasileiras, elas inspiraram movimentos em outros países da América Latina em relação à sua população negra, que é a Lei K.O., né, que criminaliza o racismo. A gente teve a Lei Afonso Arinos, aí era contravenção. Agora, né, desde 90, de 88, mas aí em 97 o racismo é crime mesmo. A gente tem o plano de ação da Conferência de Durban, que ele é um marco legal que foi incorporado pelo Estado brasileiro, ele estrutura as políticas de como as políticas de ação afirmativa. A gente tem a Lei 10.639, que é a Educação das Relações Étnicas, né, que obriga, ou deveria obrigar, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Isso tem um reflexo muito forte dentro das universidades, porque as universidades formam os profissionais, então elas deveriam ser obrigadas a fornecer essa formação. A gente tem um decreto, eu acho, 4993. Eu não sei se está certo o número, eu acho que é 4887, tá? Eu acho que eu errei aqui, que regulamenta a titularidade das terras quilombolas. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é lei, que foi aprovada em 2010. Em 2012, a gente tem as ações afirmativas na educação superior e, em 2014, as ações afirmativas no serviço público. Então, assim, a gente observa que a gente teve um parcelamento, né, dessas conquistas ao longo de muitas décadas, mas elas são resultado dessas mobilizações da década de 70 até 1995. Só que ao passo que a gente tem conquistas, a gente tem limites. Eu trouxe essa foto. Essa foto é dos juízes, eu acho que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. E assim,
essa é a realidade do judiciário brasileiro, mas se a gente for olhar defensores, sistema de justiça, a gente não vai para muito longe disso. Se a gente for olhar carreiras de elite, professores universitários, a gente não vai para muito longe disso, a depender do estado, mas a Universidade de Brasília, ela foi protagonista nas cotas antes, mas ela não tem sido protagonista nas cotas para docentes. Então, a gente tem alguns limites na implementação dos marcos legais e na superação da desigualdade. O primeiro é a questão do direito à vida, né? A gente se num país com uma altíssima taxa de mortalidade de jovens negros, e isso tem se exacerbado na última década, não melhorou e, inclusive, piorou. A gente tem uma expectativa de vida mais baixa da população negra, também reflexo disso, mas não só, porque a gente tem questões estruturais em relação a como o racismo opera na sociedade, no sistema de saúde, as comorbidades, a qualidade de vida e tudo que faz a vida de uma pessoa reduzir. A gente tem uma desigualdade que ela reflete em todos os nossos indicadores socioeconômicos, educação, mercado de trabalho, o que eu falei, expectativa de vida, tudo que compõe o IDH, tudo que compõe o índice de Gini, tudo que compõe uma análise habitacional, a gente tem a exacerbação de uma estrutura de desigualdade que ela se mantém. A gente tem dificuldade de implementar os direitos territoriais. O direito à terra no Brasil ele é extremamente racializado, e aí a população negra é historicamente alisada desse direito. A gente tem a participação política, é muito difícil, a participação política da população negra, é muito baixa a representação de pessoas negras, sobretudo no executivo. Quando eu digo executivo, é como pessoa votada, né? Governadora, prefeito, prefeita. Na vereança é o lugar onde você vai ter mais pessoas negras como vereadores. No Senado é muito baixo. E a questão da efetivação de marcos legais. Ao passo que a gente tem um arcabouço robusto de legislação, a gente tem uma baixa execução, uma baixa implementação da legislação que a gente tem. E aí, talvez nesse sentido, eu acho que a gente tem algumas semelhanças nas conquistas e nos limites também. Só se a gente pensar, né, onde estamos agora, mas eu queria trazer essa visão geral, esse panorama de possibilidades de caminhos para comparação, para a gente entender como é que a gente fala desse país em perspectiva comparada e como é que a gente pode pensar nas agendas de pesquisa que conversem com essas potencialidades da comparação, mas também com os limites e com os desafios dela. Então, inicialmente, eu acho que essa é a minha apresentação inicial e aí queria conversar mais com vocês. Muito bem, excelente, Dalila. Estou impactado com a sua apresentação, né? Uma apresentação muito robusta, muito crítica, muito contundente, assertiva, transgressiva, híbrida. Então, acho que acredito que todos nós, né, das relações internacionais da UNB, estamos muito impactados e felizes com a sua belíssima apresentação. Dalila, eu queria agradecer em nome de todos os alunos que estão aqui presentes, a sua presença, a sua resistência e o seu ativismo feito aqui, aqui em Brasília. Já que agora é um bate-papo, gente, é uma roda de conversa, aqueles que puderem, não sei, né, se todos vão poder, mas aqueles que puderem ligar suas câmeras, pode ficar bem à vontade, né, para a gente se ver, para a gente não ter, né, Dalila? Eu só vi a Dalila e a Dalila só me vê. Eu queria ver a Nilceia, o Gabriel, a Sofia, a Vanessa, a Malu, a Ana Luísa. Aqueles que puderem ligar suas câmeras, pode ficar bem à vontade. E aí, para efeito de organização, a gente poderia organizar a nossa conversa com a professora Dalila. Vocês poderiam levantar as mãos, virtuais para fazer perguntas, colocações. E a gente vai dialogar juntos aqui, né? A gente vai construir juntos esse conhecimento. Eu acho que no processo de aculomamento, né, é de suma importância, né, essa escuta ativa a outra pessoa. Eu queria fazer três pontos, Dalila, só três pontos eu queria realçar da sua fala, que muito nos interessa na disciplina de Relações Internacionais.
O primeiro ponto que eu queria realçar para os alunos foi a leitura muito cuidadosa de Dalila acerca dos marcos legais das questões de direitos civis, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né, Nilceia? Eu acho que foi bem interessante esse panorama, porque são coisas que vão acontecendo concomitantemente e às vezes a gente esquece, né? O que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui. Eu achei isso, viu, Dalila, de suma importância. E até eu iria recomendar para aqueles que desejarem ler um pouquinho mais sobre esse assunto, viu, Dalila? Eu coloquei no chat algumas informações. Eu coloquei justamente tanto a revolta dos malês quanto a questão da balaiada. Eu coloquei dois textos que vão dar para os alunos condições de circunscrever historicamente tanto a balaiada quanto a revolta dos balês, a partir da perspectiva histórica, não a história contada pela branquitude, mas a história vivenciada por corpos negros. E eu coloquei também uma dissertação de mestrado orientada por mim. Minha querida orientanda Ana Paula Labre fez até uma dissertação, Dalila, e eu quero chamar a Dalila já de antemão para a banca dela de doutorado, que ela vai passar no doutorado agora, com certeza a Dalila vai estar na banca, se ela aceitar o convite, é óbvio, né? A banca de Ana Paula Labre, na Universidade de Brasília, e ela trabalha, viu, Dalila? Ela fez um trabalho de dissertação de mestrado bem interessante, onde ela fez uma análise da legislação antirracista no Brasil e fez o contraponto disso na perspectiva da educação e da consciência social. E ela tentou mostrar os apagamentos dos decretos a partir de uma perspectiva jurídica. Ela é jurista, ela é advogada, e ela tentou mostrar como que se deu esse apagamento com as leis, nesse marco, né, que a própria Adriana falou, esse marco robusto, e até que ponto essa robustez apagou as questões negras automaticamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria realçar para quem está aqui presente, nos acompanhando também. São três pontos. O segundo ponto que eu queria realçar é justamente o que Dalila resgatou sobre esses pensadores negros, esses intelectuais negros. E aí, Dalila, não sei se você concorda comigo, nesse Novembro Negro, eu tô com uma agenda muito grande, né? Aliás, os 31 dias do mês, eu vou estar em Brasília apenas 2 dias esse mês. Cada dia eu estou numa parte do Brasil porque eles querem falar, ouvir Novembro Negro, né? Novembro Negro, quero ouvir intelectuais negros. Mas a pergunta que eu me faço, eu queria só levantar uma reflexão para a gente pensar será que é apenas o novembro que deveria ser o novembro negro? Será que essa intelectualidade negra não deveria ser valorizada em outros meses também, para a gente discutir essas questões de uma forma interseccional, de uma forma a partir de gênero, a partir de raça, a partir de outras interseccionalidades? Essa é uma pergunta que eu queria destacar também, e aí eu aproveito essa deixa para entrar no ponto 3 que seria justamente, eu queria levantar uma provocação para a Dalila e para o público aqui presente, já que nós estamos no curso de Relações Internacionais, e eu estive representando o Brasil no G20, discutindo a questão da ODS sobre a questão de igualdade racial e questão de desenvolvimento sustentável, a pergunta que eu queria fazer para a audiência é o documento do G20, nós já lemos esse documento, gente? A gente leu esse documento? A gente se apropriou do que foi discutido no G20? O que foi proposto por uma comissão de intelectuais, muitos deles negros, que estavam presentes do G20? Essa é uma pergunta que eu queria destacar, Dalila, porque às vezes a gente discute, 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 faz documento, escreve e a gente é apagado até tanto na sociedade quanto na academia. E aí eu terminaria esse meu ponto, eu vou abrir para a Dalila se posicionar, caso ela deseje, e também o público para interagir com a Dalila. Um ponto final que eu queria para terminar esse diálogo com vocês era justamente essa minha intervenção seria justamente o documento, né, Dalila, que a gente ajudou a fazer a AGU na semana passada, no dia 21 de novembro de 2024, onde a República Federativa do Brasil, por meio de um ministro e por meio de duas ministras, a minha querida amiga Nelly Franco, juntamente com a minha querida amiga Macaé Evaristo, escrevemos, né, foi publicado uma normativa eh, presidencial assumindo os danos que a República Federativa do Brasil causou às nossas ancestralidades e causou por meio da escravidão. Então, eu queria terminar, viu, Dalila, com essa deixa. Se alguém tiver interesse em ler esse documento, eu tenho ele aqui em PDF, eu tenho ele, a gente participou da tessitura da elaboração desse documento, que aí a gente poderia dialogar um pouquinho sobre o efeito desse documento. Porque acho que para mim, Dalila, não sei o que eu te ouvir, não basta apenas fazer um documento pedindo desculpas
O que nós temos de pensar é em políticas nacionais e internacionais reparatórias com os danos causados à nossa própria ancestralidade. Enquanto hoje eu e Dalila a gente viaja o Brasil de avião para cima e para baixo, a gente vai para a Alemanha, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a Inglaterra, a gente vai para qualquer local do Brasil também que a gente queira, a gente vai de avião, né, Nilceia? Mas os nossos ancestrais, eles estavam nos navios negreiros, onde saíram de África para chegar no Brasil e os corpos deles foram jogados no mar, no Atlântico automaticamente. Então, a compreensão da profundidade, da largura, da altura do sofrimento da nossa ancestralidade nos faz repensar, Dalila, a criação e reconstrução de políticas propositivas, sejam nacionais e internacionais. Eu queria ouvir a nossa ilustre convidada Dalila e depois eu vou abrir para vocês interagirem com a Dalila, que eu acho que vai ser bem interessante esse diálogo. Nós somos uma roda, uma gira, né? Uma gira. Pode ficar à vontade, Dalila. Eu tenho, bom, assim, eu realmente recomendo, talvez para todo mundo, essa primeira questão que o Kleber coloca, quando a gente está na universidade, quando a gente está se debatendo, a gente começa a lembrar o que que a gente estudou na quarta série, na quinta série em relação à história do Brasil. E uma das maiores contribuições da intelectualidade negra e desse tipo de análise da decolonialidade é rever os postulados de como a gente entende a história do nosso país. Quando a gente se debruça sobre esses períodos, eu lembro que no meu livro era revoluções e insurgências, e aí quando a gente vai olhar os números e o que acontece, é guerra civil. A gente teve várias guerras civis no Brasil que não foram registradas como guerra para para manter uma ideia de nação, mas a gente não é uma nação pacífica e cordial. A gente viveu em guerra, a gente vive em guerra. A compreensão disso coloca o debate racial em outro patamar, como um debate de fato do que estrutura a nação. É, Sobre a sua segunda colocação, eu sempre gosto de pensar brancos, que a questão racial, ela ainda às vezes ela é vista como é, aditiva, né? Tipo, ah, não, vamos desigualdade. Ah, não, tem a questão racial. Ela fica pendurada, às vezes tem muitas áreas do conhecimento que elas não estruturam a sua análise a partir da questão racial. E a questão racial, ela não é só um viés da desigualdade. Ela é o cerne da desigualdade para muitos de nós, assim como o gênero e tal. Então, é uma dificuldade, Kleber, e assim, na minha pesquisa do livro, muitas instituições, universidades, quando perguntavam, como é que você incorpora o debate racial no seu currículo, elas falavam, eu faço um seminário da consciência negra no 20 de novembro. Teve universidade que respondeu, eu faço uma roda de capoeira. Qual é a função dessa instituição? Qual é a função da universidade, se não educar e promover o debate e incorporar essa contribuição intelectual? Então, tem uma falha das instituições, que eu acho que é muito profunda, é muito recorrente, e fica uma instituição empurrando para outra, entendeu? Então, como se fosse a graduação empurra para a pós-graduação. A pós-graduação fala que é a extensão, assuntos comunitários. E aí, quando você vê, a gente tem uma realidade na UNB tem muitos. Teve um levantamento que eu tinha feito na época do doutorado, que a maioria dos professores negros que estavam lecionando na UNB não eram professores da carreira do magistério. Eram voluntários, eram estudantes do doutorado que estavam na prática docente. Então, peraí, assim, como é que essa instituição, qual é a função dessa instituição em relação a isso, né? A gente vai e convida os intelectuais negros. Eu tô lembrando, não sei se vocês lembram, quando teve o caso George Floyd, eu acho que foi na Globo, fizeram uma roda com todos os jornalistas negros, assim, e eu lembro que eles ficaram muito emocionados, porque primeira vez tinha mais de um jornalista negro na bancada.
Então, por que que eu não posso ter dois jornalistas negros na bancada? Por que que eu não posso ter mais de um professor negro no departamento? Por que que eu não posso ter vários? Por que que eu não posso ter um departamento que, sabe? E a gente naturaliza essa ausência, né? E aí, também, em relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da igualdade racial, constar como ODS, eu acho que é muito importante a gente pensar como é que a questão racial vai se tornar vista como estrutural e estruturante. Infelizmente, o debate do racismo estrutural colocou, sabe, eu vi uma pessoa falando, ai, ela foi racista, alguém falou, foi o racismo estrutural, é tipo, porque o racismo estrutural, ele é uma entidade, é um fantasma, ele não obriga ninguém a nada, ele não... Quando, quando a gente fala de estrutural e estruturante, a gente está falando que é sério, que demanda uma atuação contundente, não episódica, e não... Então, eu acho que fortalecer esse debate no âmbito internacional é muito importante, porque, felizmente ou infelizmente, por exemplo, a gente está saindo da década internacional dos afrodescendentes, e o Brasil, ele está num período complexo em relação a isso, porque ele teve um protagonismo no lançamento da década e depois ele teve um congelamento de política pública. E aí depois, antes, mas tem a questão da recessão econômica, tem a questão da pandemia. A população negra hoje, ela talvez esteja num patamar socioeconômico pior do que ela estava em 2015. Mas a gente precisa fazer essa análise, a gente precisa apresentar de onde, qual é o nosso ponto de partida agora, né? E aí eu acho que a questão da reparação é um debate que eu acho essencial agora, porque, veja, o que é reparação? Quando a gente começou com a adoção das ações afirmativas há 22 anos atrás, 21 anos atrás, apresentavam a ação afirmativa como reparação. Falavam, olha, para reparar os danos, mas reparação vai muito além disso. Veja, eu tenho que registrar a memória. Está registrada a memória? Aqui em Brasília, a gente teve escravidão no período da mineração. A gente não tem um marco disso, não está na história de Brasília a escravidão no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, toda a questão do Cais do Valongo é uma questão muito recente que está sendo resolvida. Quantos museus de história negra a gente tem no Brasil? A gente não tem nem em todas as unidades da federação. Como é que a gente... O que que é... Como é que eu vou garantir a não repetição? Que tipo de reparação o Estado precisa apresentar? Porque durante um tempo você pegava tudo que você já faz e apresentava, né? Ah, isso aqui. Só que eu acho que a gente está caminhando, toda a questão do Banco do Brasil tem apontado como é que eu faço com esse enriquecimento dessas instituições e pessoas da escravidão no Brasil e esse empobrecimento em virtude da escravidão e essa desassistência em virtude da escravidão. Quais são as medidas concretas que vão ser feitas para além das educativas, que são concretas também, mas entende? Porque é isso, a parte do reconhecimento formal, ela é essencial, mas ela é só o começo. Eu preciso ter um plano de ação. Então, e é isso, a gente precisa desse plano de ação há 10 anos atrás. Então, a gente precisa do plano agora e não no ano que vem. Eu acho que tem uma questão temporal também, que é muito importante, porque demora muito, né? Eu acho que esse panorama mostra isso, mas são questões antigas e urgentes. Mas sim, queria ouvir de você. Excelente sua colocação, Dalila. Brilhante sua colocação. Eu até aproveito a oportunidade, Dalila, só para divulgar para os colegas, quem está nos acompanhando agora no YouTube, vai sair dois textos meus agora, Dalila, no Correio Brasiliense e também no Secom. Eu posso mandar para quem quiser ler o texto. Vai sair ainda, mas eu posso compartilhar. É um texto que eu escrevi, Dalila, acho que nós falamos a mesma língua, por isso que você tem que entrar na Universidade de Brasília com uma brevidade para a gente fazer várias parcerias juntos, porque eu escrevi um texto chamado, deixa eu lembrar o tema dele aqui, era o primeiro que vai sair, Pode o Objeto Falar?
que é justamente fazendo uma alusão ao que o Spivak fala, né? A Spivak falava, e tentando fazer uma alusão do Vini Júnior. Por que que o Vini Júnior ele não ganhou a bola de ouro? Fazer uma reflexão. E o outro agora, viu, Dalila, a partir do que você falou agora especificamente, eu estou tentando abrir o texto aqui, chama assim, Democracia Racial versus Tráfico Transatlântico, eis a questão. E eu tentando mostrar o que que a Holanda fez quando pediu desculpas e o que o Brasil fez desculpas. Tá, Dalila? Assim, um texto assim, só para provocar, né? Enquanto a Holanda pensou em três ações efetivas de reparação de uma praxeologia, né, de respeito aos corpos negros, o Brasil falou assim, abre aspas, nós vamos tentar ver no Fundo Monetário se há verba para isso, perceba? Então, enquanto você chega numa Europa onde se fala assim, né, Ana Paula, nós pedimos desculpas ao corpo negro porque nós temos isso e isso, e nós vamos fazer essas ações, o Brasil fala assim, nós temos alguns desenhos para ser feitos. Nós temos de ver no Fundo Monetário se a gente vai ter dinheiro para isso. Então, viu, Danilo, o que eu fico um pouco irritado, isso eu falei com a Nery Franco semana passada e falei com a própria Macaia Evaristo, o que eu fico um pouco irritado é essas dúvidas, sabe? Essas dúvidas. Não há caminhos certos, entende? Nós vamos fazer isso por causa disso. Nós vamos ver o que vai dar, sabe? O que que vai dar. Então, eu acho que não dá para a gente pedir desculpa, né, Dalila, e ficar nisso. E, aliás, aí eu faço um apelo final, eu quero abrir para a audiência. É, vamos pedir desculpa para as mulheres brasileiras, né? Porque mulheres não votavam no Brasil já por muitos anos. Vamos pedir desculpa para corpos indígenas, por exemplo, que foram genocidados, foram destruídos os ideais deles. Vamos pedir desculpa, né, Dalila, para a comunidade surda também no Brasil, que hoje nós não temos nem o processo de escolarização de Libras, por exemplo. E aí eu termino esse, essa, essa epifania acadêmica aqui, viu, Dalila, pensando no aspecto interseccional, né? Eu acho que vamos ler um pouquinho melhor, né, Dalila? Carla Cotirene e a minha querida amiga, a própria Patrícia Hill Collins, para compreender que políticas públicas se faz de aspecto interseccional. Ainda as pessoas não entenderam que políticas públicas, políticas internacionais, têm que ser interseccionalizadas, tem que ser pensada na questão de raça, na questão de gênero, de sexualidade e outras interseccionalidades, inclusive pensando em classe. Classe é uma coisa imprescindível. Por isso que hoje nós continuamos, conforme Milton Santos já dizia, a gente continua na base da pirâmide. A gente continua sendo o quê? Merendeiras das escolas, a gente continua sendo Ubers, a gente continua sendo qualquer coisa, menos uma professora universitária, uma ativista como a Dalila, que está no aspecto governamental, pensando em políticas públicas para a comunidade negra. Aliás, Dalila, aí eu termino a minha colocação. Do dia lá, gente, esse eu vou ter que falar para a Dalila, Dalila. Eu estava lá com a Niene Franco e com a Macaé Evaristo. Do evento que nós tivemos sobre o pedido de desculpas à comunidade negra, nós éramos apenas menos de 30% da audiência presente no evento. Aí eu concebi que nós estávamos no evento com brancos com uma consciência racial. É assim que eu concebi. Mas eu tive dúvidas também, tá, Nanda? Eu tive dúvidas, porque ao conversar com alguns lá, teve uma pessoa que eu conversei e falou assim: pra que isso? Pra que isso? Então, dentro daquele bojo da intelectualidade branca, havia alguns que são contra a pauta negra. Então, o que eu gostaria era que eu chegasse nesse evento, Dalila, eu tivesse a representatividade do que tem no Brasil. Se eu tenho hoje 56% de população negra, eu queria ter pelo menos 56% de representatividade naquele evento. E eu quero ter 56% na Universidade de Brasília, eu quero ter na USP, na Unicamp, eu quero ter 56% de representatividade. Para não chegar, né, Dalila? A gente, por exemplo, na Universidade de Brasília, né, começa o pioneirismo. Ele é o primeiro negro de relações internacionais. Dalila vai ser a primeira negra em relações internacionais. Percebam, onde já se viu isso no século XXI, depois de Cristo, a gente começar com uma discussão de ser o primeiro ainda, certo? Me poupe, tá? Me poupe essa discussão. Acho que a gente tem que rever essas políticas públicas. Não sei. Eu tô meio estressado, meu cabelo tá arrepiado, então já vou passar a palavra para alguém para eu desestressar um pouco. Pode ficar bem à vontade, gente. Nós estamos aqui num diálogo. Vocês podem ficar bem à vontade a fim de interagir com a nossa ilustre convidada Dalila.
quem faz pergunta primeiro para ela recebe até livro dela autografado, viu? Então, eu fosse você, eu já fazia uma pergunta aí, peguei um livro agora, autografado pela Dalila, hein? Pode ficar à vontade. Quem quiser interagir, né? Tá. Ana Estão me Paula, ouvindo? estão te ouvindo, Ana Paula. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa aula maravilhosa da Lila. Muito obrigada, por por todo esse conteúdo. E aí eu concordo, né, e colaboro com todas as provocações que chegaram até aqui. Mas aí uma coisa que eu acho que a gente precisa entender, né, que não são dúvidas, né, que dúvidas do que vai fazer com reparação histórica. Na verdade, é cinismo mesmo, né? É dissimulação. É fazer de conta que você vai fazer algo, porque a gente ainda vive na democracia racial, né? Muitas pessoas ainda vão perguntar, mas para que isso? Igual, né, perguntar para você, Cleber. Mas o porquê? Antes da reparação histórica, como perfeitamente a Dalila falou, a gente precisa do conhecimento. Esses dias eu estava fazendo uma palestra numa escola e a professora de história perguntou para mim, depois de algum tempo, né, que eu explanei sobre um pouco da história, né, de como aconteceu realmente, né, porque a gente tem a história oficial e tem a história real. Então eu falo muito para eles, que eu ainda até brinco muito com eles, falo historiador é fofoqueiro, que ele chega para, ele conta a história real da história oficial. E aí, quando ela me fez uma pergunta, se era verdade que a princesa Isabel, ela libertou os escravizados porque ela tinha se apaixonado por um homem negro. A professora de história da escola, né? Não era um aluno, né? Era professora de história. Aí eu falei, aonde que você ouviu isso? Aí ela falou assim, não, é porque isso foi me ensinado desde quando eu era pequena, na igreja. A minha mãe sempre falava isso. E aí eu falo, gente, da onde que essa pessoa tira uma... e aí é que tá, né? O confirmatório das pessoas que são importantes na sua vida é, não tem dúvida, né? A pessoa ela acaba não tendo dúvida. E ela, como ela não tem o hábito de pesquisar e nem ler para fazer seus planos de aula, estudar para ela planejar sua aula, para ela dar aula para os alunos, porque as pessoas, né? Eu falo porque eu estava na sala e a mesma professora, antes de eu entrar para fazer a palestra, a mesma professora, eu estava na sala dos professores, e aí ela chegou para outra professora e falou assim, você já fez seu plano de aula? Já? Passa aí para mim. Assim, passa para mim. E aí a outra passou, ela fez Ctrl+C, Ctrl+V e jogou no sistema. E aí é que tá, o que ela vai ensinar em sala de aula? Que se ela, como professora, ela acredita que a princesa Isabel libertou os escravizados porque ela se apaixonou por um homem negro. Aí eu falei, aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim, tá, quantos filhos negros ela teve? E aí ela ficou muda. Porque se você apaixonou por um homem negro, então seus filhos tinham que ser mulato, no mínimo, de mulato. Mulato é uma das palavras que eu falei lá, né? Que aí eu falei assim, você sabe por que eu não posso, né? Aí depois eu expliquei o porquê que a gente não pode falar mulato. Porque até uma das crianças, dos meninos falou, tinha que ser mulato. Foi, não, gente, vamos voltar. Então, assim, a nossa educação, como ela foi uma educação pautada dentro da segregação da história da população negra no Brasil, então as pessoas elas não sabem a história real, elas sabem a história oficial. Aqui mesmo na minha cidade 25 de 54 é o dia do aniversário da cidade. Eu moro em Barretos, né? Não me apresentei, sou de Barretos, sou professora aqui em Barretos, né? Festa do Peão de Boiadeiro, né? Muita gente já vai localizar. E aí a cidade comemora o aniversário em 25 de agosto de 1854. Só que
não é nem a data, né, e nem o dia real realmente da fundação da cidade. A cidade ela já existia há 24 anos antes, e as pessoas não sabem disso. Então, é muito difícil a gente conseguir apoio lá na academia, porque a base ela não tem vamos dizer, uma ideia do que ela precisa lutar. Às vezes, até os próprios movimentos sociais, eles precisam se respaldar de conhecimento, de, de, de ter ideia pelo que ele está lutando. Porque acaba indo para o lado partidário, então as pessoas começam a brigar por causa de lado A e lado B, e esquece, né, que o conhecimento, e isso eu falo que, né, é uma falha dos partidos que, né, deveriam ser do lado do povo, na questão de educação, porque não houve um aprofundamento dessa educação, não houve uma reforma educacional e nenhuma reforma na formação de cursos para professores, né? Então, a gente, hoje em dia, né, fala, hoje não tem, quando a gente fala em reparação histórica, hoje não tem o navio negreiro, mas tem o camburão da polícia, ele continua sendo navio negreiro, né? Ele continua trazendo. Então, quando eu vou falar com professores, eu falo da pedagogia, né, da Sandra Petit, porque para a gente conseguir, e eu faço uma comparação entre pedagogia e pedagogia, para que eles entendam, né, essa diferença quando você coloca a história da maioria da população do Brasil em evidência, né, e o quanto que a gente diferencia na hora da gente, né, da gente explanar, né, sobre até os próprios conteúdos, né, curriculares. Mas é isso, não vou me estender muito, que eu falo que eu sou meio prolixa, então eu já vou me cortar, mas eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e trazer mais essas provocações para a gente repensar na educação, porque com a pandemia, né, a nossa educação já teve um retrocesso muito grande, e a gente, né, precisa recomeçar, mas reestruturando, né, todo esse caminho com, ah, vamos dizer, brigando pela 10.639 e 11.645, né, no ensino escolar. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua ótima apresentação, sua ótima intervenção. Até, Ana Paula, né, nós somos contemporâneos, né? Nós somos contemporâneos, nós somos da mesma cidade. Gente, quem não conhece Barretos, eu sugiro que conheça. Vocês vão conhecer a cidade mais colonial que existe na face da Terra. É uma cidade mantida por fazendeiros, duas grandes fazendeiros, e simplesmente os independentes desses fazendeiros são outros fazendeiros. E aí eu termino, né? Né, Ana Paula? Na minha perspectiva, gravado, né, Dalila, eu posso falar isso, né? Talvez eu não assisti. A festa do Peão do Boiadeiro de Barretos, na minha opinião, ela representa marcos da escravidão para as pessoas que estão lá. Então, só recomendo que vocês vão para a festa lá, mas conversa com os corpos que trabalham na festa. Não os corpos que estão lá nos shows automaticamente. Acho que essa que é a questão para a gente pensar. Eu gostei muito de você citar a pedagogia da Sandra Petit, e eu coloquei aqui já o livro em PDF, tá, gente? Quem quiser ler o livro em PDF, tá, meu sério, já está em PDF o livro pretalhado que ela fez menção. Muito bem, então podemos continuar. Nós temos mais 10 minutinhos para a gente dialogar com Dalila. Tá todo mundo muito pensativo. A Dalila falou muita coisa assim, sabe? Né, Dalila? A Dalila fala coisa que a gente fica depois matutando, pensando, refletindo, sabe? De como, né, Leide? Como a gente implementa isso, como a gente historiciza isso de uma forma diferente. Então, eu queria só pontuar, gente, que o, uma questão que eu acho muito importante para todo mundo que pensa relações sociais no Brasil, em perspectiva comparada, é que
a gente também precisa ter alguns cuidados com a hegemonia, né, em relação aos Estados Unidos, assim, porque de verdade, assim, muitas pessoas acham, sei lá, vem um filme americano, um príncipe em Nova York, acham, tem como referência reproduções sobre a realidade americana que são diferentes também do que o país de fato é. A relação de subalternidade, né, dessa questão da pirâmide socioeconômica, da presença da população negra na base, ela é presente nos Estados Unidos também de uma forma indelével, assim. Só que tem algumas áreas que eu acho que tem, talvez, uma perspectiva comparada bem promissora, e aí eu recomendo, por exemplo, a galera segurança pública, que pesquisa encarceramento em massa, faz muitos trabalhos, né, em perspectiva comparada, porque a perspectiva do encarceramento em massa ela é muito presente em ambos os países. Esses estudos de reparação, eles têm que ser feitos em perspectiva comparada. Os estudos de ação afirmativa têm um grande arcabouço de estudos em perspectiva comparada. Mas aí tem áreas, por exemplo, que a gente precisa pesquisar e entender melhor. Eu acho que as políticas de saúde é uma questão agora mesmo. Veja, os Estados Unidos estão em corrida acelerada em torno do retrocesso, né? Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos também. Em alguns estados, eles estão caminhando para uma legislação mais regressiva até do que a brasileira. Então, tem, sabe, tem muito lugar, muita área de interesse para fazer análise comparativa que eu acho que, não sei em qual momento vocês estão da trajetória de vocês acadêmica, mas tem um vasto caminho aí, e eu sei que nas relações internacionais a perspectiva racial é diferente de outras ciências, ela tem sido incorporada de uma forma mais recente, paulatina, do que em outras áreas do conhecimento, até porque é uma ciência mais nova também, né? Então, mas tem outros desafios, né, em relação a esse tema, e não tem só os temas, mas tem também as epistemologias, os paradigmas. A gente consegue, né, dentro dos estudos da diáspora africana, um conjunto de instrumentos. A gente está falando aqui de interseccionalidade, a decolonialidade, mas antes da decolonialidade, a pós-colonialidade, os estudos, várias perspectivas dentro de estudos em perspectiva negra, que eles são muito, eles fortalecem muito uma pesquisa, assim, e eu convido vocês a pesquisarem na área. Ótimo, perfeito. Agora, Ricardo Maciel, por gentileza. Olá, bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Dalila, um grande prazer te conhecer, né? Realmente, suas palavras foram bem precisas e levanta vários questionamentos. E eu fiquei atento a uma fala sua. Você fala que a população negra, socioeconomicamente, ela está pior do que 2015, né? Aí eu fico aqui a pensar. Hoje em dia, a gente sabe que a representatividade negra, hoje, tanto na política como no âmbito jurídico, né? Eu sou da área jurídica, tanto na área educacional, todas essas provocações, né? O G20 agora levantando pautas importantes, a reparação histórica, essas discussões sobre a interseccionalidade, sobre a necessidade da gente realmente rever e reconhecer que o povo africano que veio através da diáspora muito contribuiu para a própria evolução do Brasil e até também do mundo, né? A contribuição. Todos os países são ricos hoje, se você analisar, na realidade, foi às custas da própria escravidão. E aí eu falo de forma acadêmica também, a gente vê que nós temos discussões bem evoluídas, né? A consciência da população negra é outra, né? A própria mídia faz com que eles saibam realmente o que é que aconteceu com eles. A população hoje, ela tem uma consciência
do poder que ela tem intelectual, que a capacidade que ela tem de ocupar espaços até então preternitamente tolhidos pela branquitude. E aí eu fiquei, e por que socioeconomicamente, né, essa população negra hoje é inferior a 2015, né? Eu falei, não seria o contrário, né? E aí eu fiquei na dúvida, por que razão a população negra hoje ocupando tantos espaços que anteriormente não ocupavam, embora não seja ainda aquilo que nós almejamos, ela, em tese, ainda continua empobrecida. É uma coisa que eu fiquei, quando você falou isso, eu falei assim, poxa, não deveria ser sido o contrário? Em 2024, apesar que não deveria ser essa disparidade socioeconômica, não deveria ser, embora de forma bem ainda deficitária, mas não deveria ser o contrário. Eu queria que só se você pontuasse um pouco para mim, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Dalila, por gentileza. Ah, sim. Eu vou tentar ser breve na resposta, mas o que acontece? A gente estava num ciclo de melhora bem significativa que estava apontando, sabe, essa perspectiva da redução da desigualdade. Então, nos estudos ali até 2014, a gente estava, os nossos gráficos, é isso, a gente tem melhora de educação, acesso à universidade, sim. Só que a desigualdade, ela estava diminuindo e ela começou a aumentar. E aí a gente tem alguns indicadores que pioraram. Eu acho que o primeiro é a fome, né, o mapa da fome, e isso incide mais sobre a população negra. A gente tem as pessoas em situação de rua, a população em situação de rua nos últimos 10 anos, sei lá, ela foi multiplicada por 10, assim, aumentou muito, é um continente muito alto. Tudo que a gente for olhar de indicador ali de habitação está muito ruim. No mercado de trabalho, é uma discussão que a gente precisa fazer na academia. Eu sei que devem estar fazendo, não é? É que a gente mudou a forma como a gente mede emprego e desemprego no Brasil. Então, a gente tem lá um indicador de desemprego de 7%, 6%, mas os nossos indicadores antigos, eles não consideravam subemprego e emprego. E agora a gente considera. Então, tipo, a pessoa que está trabalhando por um aplicativo, ela está empregada em quais termos? Que tipo de proteção social que ela tem? Eu acho que é muito importante a gente saber quem é que está contribuindo para o INSS, quem é que vai se aposentar no Brasil, quem é que está no MEI, quem é que consegue pagar o MEI. Então, a gente tem ali um conjunto no trabalho, está muito. É um cenário, acho que até para a linha do tempo ele é mais desafiador, porque para a linha do tempo a gente tem que. Desemprego tem que ser a mesma coisa nos últimos 100 anos, e agora desemprego é uma outra coisa, emprego é uma outra coisa, isso é um problema. Mas aí outra coisa que piorou, e aí que piorou muito, é a questão da morte violenta. A gente tem uma diminuição da morte de pessoas brancas e um aumento da morte de pessoas negras. Então, assim, é sempre bom, tipo assim, de modo geral, que é isso, a gente vê, a universidade, a escolarização está aumentando, mas a desigualdade está diminuindo? Eu acho que essa é uma das perguntas. O que que a população negra está alcançando, mas como é que está o viés de desigualdade? Como é que está essa relação entre o que acontece com a população negra e com a população branca? E aí a gente vê que a gente teve a piora de alguns indicadores, eu não sei se tudo piorou, na pandemia tudo piorou. Agora, nesse pós-pandemia, eu acho que a gente precisa pensar, eu estou muito preocupada, gente, não sei se aqui, eu imagino que tem uma galera da educação também, com a qualidade do ensino, assim, essa coisa do analfabetismo funcional. Por que que a gente não está falando de analfabetismo funcional? A gente está convivendo com isso no cotidiano, assim, capacidade de interpretação de texto. Gente, tem coisas muito sérias que estão acontecendo nas políticas públicas que a gente precisa, de fato, é, ter esse olhar crítico, né? E Só complementando aqui, Pedro e Cleber, só rapidinho. Quando você fala analfabetismo funcional, né, quando você fala os parâmetros de você medir realmente essa desigualdade, Kleber, numa pontuação dele, uma vez, ele falou que estava numa mesa, numa roda de conversa,
E aí ele começou justamente a pontuar determinadas medidas que deveriam ser implementadas nas políticas de base da educação, né? A gente sair um pouco desse faz de conta, né? Entrar, parar desses projetos de lei, entrar na praxeologia, realmente o que é que tem efetividade realmente para você efetuar a mudança. Quando você fala também em previdência social, eu sou um advogado previdenciarista, né? E realmente é da minha área, e eu vejo realmente que os benefícios sociais, somente os assistenciais, né, que é o LOAS, né, que é o chamado BPC, ele na realidade, eu só trabalho com a população realmente negra, né? Na realidade, você não vê esse benefício sendo destinado à população branca. E cada vez mais eu estou notando realmente que as pessoas estão utilizando o benefício como um complementar de renda, assim como o Auxílio Brasil, que é o Chico Bolsa Família e também a essa população, porque eles não conseguem se inserir realmente economicamente na sociedade. E quando se inserem, é realmente nesses subempregos, né? É Uber, é o MEI, nessas atividades, não são atividades tidas como atividades intelectuais. E quando eu falei das diretrizes e bases da educação, a gente vê que realmente as pessoas estão deixando com que o aluno, né, não seja compelido realmente a dar uma resposta a contento, porque hoje criam facilidades para a pessoa passar, para a pessoa alcançar os graus de educação, passar de ano, não pode reprovar, o professor faz aquilo que ele acha, que ele bem quer, não existe uma cobrança, né? É como se eles quisessem números estatísticos para dizer que realmente as pessoas estão sendo alcançadas pelas políticas públicas, mas na realidade é só um faz de conta, né? Eles criam mecanismo para ter números, mas na realidade isso não tem efetividade para fazer com que o aluno seja questionador, seja crítico, né? Então, se você não tem renda para buscar colégios particulares, que em tese teria uma educação melhor, é, você não vê esse respaldo. E quando você fala de morte violenta, fome, rua, habitação e subemprego, realmente esses pontos eu já tenho observado realmente que isso tem acontecido, principalmente depois da pandemia, com uma incidência muito maior, e geralmente são corpos negros que estão passando por isso. Embora nós temos realmente um acesso acadêmico bem maior hoje em dia da população negra, mas eu sou positivo, sabe, Dalila? Porque essas discussões não acontecem só na UNB Brasília, acontecem na UESB, que eu sou vinculado aqui. Eu vejo as pessoas mais conscientes, né? Eu vejo a valorização, eu vejo a gente descortinando muita coisa. Então, eu acho que a gente não tem mais como retroceder. Tem o G20 aí agora levantando pautas super importantes, né? As pessoas tendo espaços para poder falar com mais liberdade, sem serem rechaçados. Então eu vejo assim, estamos indo em passos lentos, mas analisando uma perspectiva comparada, o Brasil, mesmo assim, eu particularmente, minha opinião, ainda vejo que a gente está avançando em muitas coisas que outros países não estão, sabe? Eu estou positivo. Eu acho que só tem a melhorar, embora realmente não está ainda Né? como deveria. Só para fazer um adendo final aqui, para a gente estar na parte final da nossa live, gente, Ricardo, eu tenho uma perspectiva muito próxima à que você falou agora, mas ao mesmo tempo, Dalila, às vezes eu fico meio desesperançoso. É assim, viu, Ricardo? Porque, por exemplo, eu até coloquei para vocês, gente, teve um evento agora no mês de agosto chamado Retrato das Desigualdades no Brasil. Vai ser publicado em breve um documento pelo IPEA, trazendo justamente uma selfie do como está a desigualdade presente no Brasil.
Eu tenho algumas anotações minhas aqui. Se depois alguém quiser, pode me contatar no WhatsApp ou também enfim, por e-mail, que eu posso compartilhar algumas coisas. Mas, viu, Ricardo, eu acho que a gente está nesse movimento, entende? Por exemplo, eu estou te falando agora como um corpo negro no G20. A gente pensou, né, Dalila ouviu a comunidade, a sociedade civil, a sociedade civil bateu palma, a Conceição Evaristo estava lá, a Sueli Carneiro lá, Tenório estava lá, todos nós estávamos lá, entendeu? Vários intelectuais negros. A gente falou tudo que a gente pensa, escreveu tudo que a gente pensa como comunidade. Aí agora a pergunta que se faz, o Ricardo, para a gente pensar será que o governo que nós temos hoje, que reflete ou retrata uma filosofia centro-esquerda, vai conseguir implementar aquilo que nós pensamos que é uma pauta para as comunidades? Eu queria deixar essa pergunta no ar, tá claro, gente? Enquanto é, essa é a perspectiva que eu tô tendo, tá, Dalila? Eu não sei o que você acha, mas assim, uma perspectiva. Eu tô falando da educação, tá? Da educação. Quando eu penso no ministro da educação, tá ligado a quê? A que movimento no Brasil? Então, para a gente pensar numa política propositiva, a gente tem que rever, talvez, meios, né, de implementar essas questões para a gente manter a esperança, né, Ricardo? Que é uma condição imprescindível para a gente construir um Brasil melhor e um Brasil que não só peça desculpas, né, Dalila? Brasil que pensa em mecanismos reparatórios e acolhedores para as nossas gerações futuras, assim que eu tenho pensado. Eu vou entrar na parte final da nossa live, eu vou só finalizar agora aqui, eu queria só mostrar para vocês, eu vou tentar, gente, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo os slides aqui, final. Peraí, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo, o computador me ajude fazendo um favor hoje, tá? É, Veja se vai aparecer para vocês aí. Eu vou tentar aparecer. Tá aparecendo para vocês? Sim, Tá. Tá a tela cheia para você já? Tá aparecendo? sim, Perfeito, tá perfeito. Então, eu vou entrar na parte final agora, da nossa live. Eu queria terminar, viu, Dalila, fazendo uma homenagem a você, você como uma mulher negra, uma mulher preta, uma mulher engajada, uma mulher diferença no Distrito Federal, faz a diferença no contexto brasileiro. Eu acho que Dalila é uma mulher que tem se movimentado no Brasil, tem se movimentado em Brasília. Eu acho, viu, Dalila, que quando você se movimenta em Brasília, toda a estrutura brasiliense e brasileira se movimenta com você. Tá assim que eu penso. Eu faço a dedicatória à Dalila por meio dessa fotografia feita pela própria Shilbert Ferry, a partir de uma fotografia da própria Angela Davis, que tem feito isso. E eu queria recomendar para a audiência, gente, se vocês pudessem ler o livro da Dalila, tá? Eu acho que é um livro imprescindível para a gente contribuir como se dá a educação das relações étnico-raciais. E ela propõe nesse livro, né, Dalila, de 2017, uma reflexão muito aprofundada acerca da avaliação da formação de docentes. E os meus alunos, viu, Dalila, das relações internacionais, nós já lemos esse livro seu, que é leitura obrigatória, né, na nossa disciplina aqui. Eu queria mais uma vez agora, eu vou passar a palavra para a Dalila para fazer as considerações dela finais, agradecer, né, Leide, você, Leide, que nos ajudou fortemente na materialização esses 5 rodas de conversa. Leide é uma querida amiga, viu, Dalila? É uma profissional, uma professora negra do Instituto Federal de Tocantins, que tem feito um trabalho belíssimo em Tocantins. Ela faz doutorado comigo e Leide tem feito a diferença, tem feito o contato, né, Leide? Contatou a Karine de Souza Silva, contatou o Rafael Bittencourt, o Luciano Rodrigues, me contatou também, né, Leide, fazendo um convite para mim também. E hoje ela fez o convite, a professora Dalila, viu, Leide? Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer muito o seu esforço de materializar. E a Leide não só faz o convite, ela nos ajuda e depois ela coloca no YouTube, justamente, ela baixa hoje no YouTube e tal horário, 19 horas, horário de Brasília, a gente ativa o sininho, já toca e a gente assiste a Dalila novamente. É a perspectiva que Leide tem ajudado, viu, Leide? Eu queria agradecer muitíssimo a sua existência também, viu, Leide? Você muito me inspira e tem feito um trabalho belíssimo no nosso grupo de pesquisa. Sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa ilustre convidada, Dalila Negreiros, que fará suas considerações finais. Aí depois a gente termina a nossa gravação e aí automaticamente a gente faz uma foto final para guardar esse momento. E aí eu já aproveito para a audiência para informar todos marços
em outubros barras novembros dos anos, a gente faz as nossas rodas de conversa. Né, Leide? A gente vai fazer hoje, oficializar as nossas rodas de conversa para 2025, que o foco vai ser raça e gênero no primeiro semestre, e depois o segundo semestre vai ser raça e sexualidade no segundo. Eu não vou fazer spoiler, mas vai ter gente tão competente quanto a Dalila conosco aqui, tá? Gente renomada da área de teoria queer, teoria das próprias mulheres, que tem defendido mulheres, pessoas com formação sólida, robusta, assim como a formação sólida e robusta de Dalila Negreiros. Sem mais delongas, passo a palavra a Dalila. Dalila faz as considerações, fechamos a live e a gente faz a nossa foto final. Então, mais uma vez, gratidão pela sua existência e sua resistência, Dalila. Não, eu só quero agradecer todo o carinho do Kleber, agradecer as perguntas de vocês e fazer de fato um convite. Eu acho que é um convite a epistemologias negras, é um convite à reflexão intelectual a partir dessa perspectiva, à pesquisa acadêmica e mesmo em diversas áreas. Assim, a gente não está restrito a uma área do conhecimento e nenhuma agenda de pesquisa, né? A incorporação dessa perspectiva, ela cabe em qualquer área. Então, é mais esse convite e um agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Dalila. Muito obrigado mesmo. Sou super. Eu tornei fã de Dalila. Eu posso falar, né, Dalila? Eu vou falar agora. Eu fiquei fã de Dalila. Eu conheci a Dalila por leitura. Eu tive, né, a honra de estar numa banca de concurso da UNB, na presença de um concurso, e simplesmente eu e a banca, eu vou falar, né, da Lila, ficamos encantados com o jeito da Lila de ser, entende? É uma pessoa que consegue, né, Ana Paula, ela consegue se apropriar de um conhecimento e passar de uma forma didática, sabe? De uma forma crítica e sem agressividade, né, Dalila? Eu acho que nós estamos vivendo muito no movimento, um movimento negro transgressivo, mas não de violência, mas um movimento negro de consciência. Eu acho que essa é a questão. Não violência, mas consciência racial. Acho que essa que é a questão, então. Então, agradeço muitíssimo vocês. Então, a gente vai parar a nossa gravação, vai estar no nosso YouTube, e esperamos vocês no mês de março e no mês do meses de outubro e novembro de 2025, onde a gente vai ter outras lives. A gente pode fazer uma foto final. Quem sai na foto ganha